Oi, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa explicação. Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos períodos, sinceramente, mais fascinantes de toda a história humana. A gente está falando de uma mudança de paradigma que durou mais ou menos 200 anos e que simplesmente mudou tudo. Mudou a forma como a humanidade adquire conhecimento. O que a gente chama de revolução científica não foi só uma série de invenções legais, sabe? Foi uma reconfiguração total. Uma mudança drástica de como a gente enxerga a realidade e de como a gente confirma o que é verdade de fato. Então, para começar a entender isso, olha para esse período entre 1500 e 1700. A natureza dessa grande transformação foi enorme, espalhada por toda a Europa. Não foi um evento isolado que aconteceu numa cidadezinha qualquer ou a ideia de um único gênio solitário trancado num quarto. Nada disso. Foi um movimento super vibrante, cheio de anomalias, descobertas e trocas, que literalmente pipocavam de uma nação para outra. E no fim das contas, isso reescreveu a nossa compreensão sobre o mundo físico de um jeito irreversível. Mas espera aí, antes de avançar, a gente precisa questionar uma coisinha. O próprio termo revolução. Sabe por quê? Porque historiadores modernos às vezes evitam essa palavra. Revolução dá aquela ideia de uma mudança super repentina do dia para a noite, né? E definitivamente não foi o que rolou aqui. Na verdade, foi um processo bem gradual e às vezes até bem confuso ao longo desses 2 séculos. Mas olha, mesmo dando uma olhada rápida, fica muito claro que o que aconteceu entre o começo e o fim desse período destronou milênios de filosofia antiga e instaurou o método que a gente ainda usa hoje para melhorar a vida humana. Então, para a gente não se perder nessa teia enorme de eventos, vamos dividir a nossa conversa em 6 pontos principais. A gente vai passar por definir uma nova era, o nascimento do método, instrumentos de descoberta, a ciência se institucionaliza, reações e resistências e, por fim, o legado para o futuro. Certo, vamos direto ao nosso primeiro ponto. Definindo uma nova era e entendendo essa ruptura com o passado. Para entender a mudança, a gente tem que olhar para trás. Durante a Idade Média, o pensamento era basicamente dominado por um grande trio da antiguidade. Aristóteles mandava na física, Ptolomeu na astronomia e Galeno na medicina. E a sabedoria deles era inquestionável. Existia uma dependência gigantesca de debates teóricos e puramente verbais. O novo mundo que surge nesse período, por outro lado, deixa essas mentes geniais no passado. Agora, a regra do jogo passa a exigir evidências empíricas, observação direta e muita medição matemática rigorosa. A experimentação real toma lugar da mera especulação teórica, da alquimia e da astrologia. E é aí que entram as figuras centrais que deram o pontapé inicial nesse descarte de ideias velhas. Pensa no astrônomo Nicolau Copérnico. Ele chegou e propôs o modelo heliocêntrico, ou seja, ele sugeriu que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário. Parece óbvio hoje, mas na época, isso foi uma ruptura brutal com uma visão que era aceita há séculos, a ideia de que a Terra era o centro paradinho de todo o universo. Foi literalmente a troca de uma certeza de 1000 anos por teorias novinhas em folha, todas baseadas nessas metodologias mais inovadoras. Isso nos leva direto para a nossa segunda parte, o nascimento do método. Como é que a gente valida o que sabe? Olha, o ponto de virada aqui tem nome e sobrenome. O filósofo inglês Francis Bacon. Ele foi um dos primeiros a bater na tecla de que a busca pelo conhecimento precisava de uma abordagem mais sistemática, mais mão na massa. Antes dele, os intelectuais passavam horas debatendo o porquê das coisas acontecerem. O Bacon mudou completamente as regras. Ele falou, não, peraí, o nosso foco tem que ser primeiro certificar o que está de fato acontecendo na natureza e como isso acontece. Sai a teoria pura, entra a verificação. E o método empírico que nasceu dessas ideias tinha uns passos que pra gente hoje parecem o básico do básico, mas que na época eram radicais. Primeiro passo, fazer experimentos práticos sem ter ideia pré-concebida do resultado. Segundo, usar o raciocínio dedutivo e ferramentas como a matemática para criar hipóteses. Terceiro, testar isso empiricamente, fazendo os experimentos várias e várias vezes. E o quarto, que foi uma verdadeira revolução, compartilhar os resultados abertamente. Tudo isso para os colegas revisarem e criticarem, construindo um conhecimento infinitamente mais confiável do que antes. Beleza, agora vamos para a parte 3, instrumentos de descoberta. Como foi que a humanidade ampliou os próprios sentidos? Gente, pensa no seguinte, no intervalo de tempo super curto, basicamente uns 50 anos, a humanidade de repente ganhou verdadeiras próteses para os sentidos. A gente teve a invenção do telescópio lá em 1608, do microscópio em 1610, depois veio o barômetro para medir pressão, o termômetro para dar a temperatura exata, o relógio de pêndulo e a bomba de ar. Essas não eram só engenhocas curiosas, elas eram chaves mágicas abrindo portas para mundos que absolutamente ninguém sabia que existiam. De repente, dava para medir e testar os fenômenos da natureza com uma precisão que era absurda.
E a expansão da nossa realidade fica muito clara se a gente olhar para dois exemplos. De um lado, Robert Hooke pegou o microscópio e revelou todo um mundo minúsculo super complexo. Ele publicou desenhos incríveis de insetos e estruturas que ninguém conseguia ver ao olho nu. Isso, inclusive, ajudou a provar o quanto as ideias médicas antigas estavam erradas. E do outro lado, Isaac Newton, usando um prisma, conseguiu provar que a luz branca não era pura, mas sim uma mistura de um espectro de cores. Ou seja, o universo estava se mostrando infinitamente mais maravilhoso e complexo. E não para por aí. A gente tem a bomba de ar, que foi essencial para os experimentos do Robert Boyle. Com ela, ele provou que o vácuo podia existir e até formulou a famosa Lei de Boyle, revelando princípios universais invisíveis. E não dá para não falar do relógio de pêndulo do Huygens. Ele introduziu um balanço rítmico tão preciso que, de repente, os dias foram divididos em minutos exatos. Pela primeira vez na história da humanidade, surgiu o conceito social de chegar adiantado ou chegar atrasado. A ciência literalmente começou a ditar o ritmo da nossa vida no dia a dia. Tudo isso precisava de organização, o que nos leva à parte 4. A ciência se institucionaliza o trabalho colaborativo. Como a gente já viu, essa busca por precisão e por aquela revisão dos colegas exigia lugares próprios para acontecer. Daí a gente vê uma explosão de sociedades e academias científicas brotando por toda a Europa. Começou lá na Itália em 1657, passou pela famosíssima Royal Society em Londres e foi se espalhando para Paris, Berlim, até chegar em São Petersburgo no começo do século XVIII. Esses lugares viraram os epicentros onde pesquisadores conseguiam compartilhar descobertas, arrumar financiamento e trocar cartas e diários freneticamente. O conhecimento virou um grande projeto coletivo mundial. E um detalhe muito bacana sobre a fundação de lugares como o Observatório de Paris é que essa colaboração toda e até a competição entre impérios rivais acabou forçando uma padronização. Faz sentido, né? Para comparar os experimentos na Inglaterra com os da França, os instrumentos precisavam falar a mesma língua. É exatamente por isso que figuras como Fahrenheit e Celsius criaram escalas concorrentes, mas essenciais para os termômetros. A ciência meio que ignorou as fronteiras dos países e criou uma linguagem universal de medição que toda a Europa adotou em conjunto. Mas é claro que nem tudo foi tranquilo. Vamos para a parte 5. Reações e resistências, o atrito da mudança. Como toda grande mudança, no começo, muita gente torceu o nariz. De um lado, a gente tinha os céticos mais focados na teoria pura, como o próprio René Descartes. Eles argumentavam que os nossos sentidos e até esses instrumentos novos podiam acabar nos enganando, então era melhor confiar só no raciocínio mental. Do outro lado da trincheira estavam os caras práticos, que botavam a mão na massa nos laboratórios. Detalhe curioso, eles nem se chamavam de cientistas ainda, a palavra nem era famosa. Eles se diziam defensores da filosofia experimental. Esse cabo de guerra ilustra bem a dor de crescimento que a humanidade passou para aceitar essa nova forma de ver o mundo. E, inevitavelmente, teve o atrito com a religião. A visão de mundo estabelecida pela Igreja foi muito desafiada. O caso do Galileu defendendo o heliocentrismo e sofrendo acusações pesadíssimas é o mais famoso. Mas olha, é super importante a gente não generalizar. A maioria dos pensadores da época não achava que a ciência era um ataque à religião. Na verdade, gigantes como o Isaac Newton viam suas pesquisas sobre as leis universais e a gravidade como um jeito de decifrar a genialidade matemática da obra do próprio Deus. Na cabeça deles, o telescópio e o microscópio serviam justamente para mostrar o quão espetacular a criação divina realmente era. E finalmente chegamos na nossa última parte, a parte 6, o legado para o futuro e os seus impactos duradouros. O que a gente tira de tudo isso é que a consolidação da ciência moderna nos deu a ferramenta mais poderosa que existe para chegar a uma verdade objetiva. Se a gente parar para pensar, as raízes daqueles espelhos e lentes que o Galileu e o Newton poliam lá no século XVII são exatamente as mesmas que hoje dão suporte a maravilhas como o telescópio espacial Hubble. É a mesma fome, a mesma vontade de observar, medir e testar empiricamente que continua empurrando a gente para explorar as profundezas do universo muito, mas muito além do nosso sistema solar. Mas, sinceramente, talvez o legado mais chocante de todos tenha sido a mudança na nossa noção de escala. Antes da Revolução Científica, o corpo humano era a fita métrica para absolutamente tudo. Mas no momento em que alguém olhou para um microscópio pela primeira vez e viu universos inteiros de bactérias, glóbulos vermelhos, parasitas, tudo isso vivendo numa escala que a gente nem imaginava, e depois apontou um telescópio para o céu e deu de cara com o infinito, tendo que inventar medidas malucas como os anos-luz, a gente percebeu de vez que não éramos mais o centro dimensional de todas as coisas.
E é com esse deslumbramento que a gente fecha a nossa análise de hoje com uma pergunta bem provocativa. A revolução científica provou por A mais B que a realidade tem inúmeras camadas escondidas embaixo do nosso nariz, então se na época ferramentas super simples de vidro e metal já revelaram novos mundos, a quais dimensões e fenômenos invisíveis as tecnologias de amanhã vão nos apresentar? O maior legado da ciência é nos ensinar que a jornada do descobrimento nunca tem linha de chegada. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação e que a vontade de questionar o universo continue sempre viva na gente. Até a próxima!